tempo de preparação dos estados do Centro-Sul foi maior do que os estados do Norte, que foram acometidos inicialmente pela pandemia. Então, eles tiveram uma curva de aprendizagem, eles conseguiram verificar as lições aprendidas em outros locais e tiveram um tempo bem maior para se preparar. O Brasil viu recentemente o caos que a pandemia do coronavírus levou aos estados do norte do país. E agora, o sinal vermelho vai descendo mais para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. De acordo com dados do Ministério da Saúde, enquanto a região norte tinha uma redução de 4% no número de novos casos de Covid nas primeiras semanas de junho, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul viram todos os estados registrarem altas neste período. A situação acende esse alerta no eixo Sul e Sudeste, que começa a ver as curvas acentuarem justamente em um período em que as doenças respiratórias são mais frequentes, exatamente, claro, o inverno. A preocupação com o coronavírus crescendo no sul do país é o tema deste episódio aqui do 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e para falar sobre o tema eu conto mais uma vez com a ajuda do Carlos Coelho, que é editor da Gazeta do Povo e assina a matéria sobre esse assunto. Ô Carlos, para começar, os dados têm mostrado, dados do próprio Ministério da Saúde, esse agravamento da pandemia mais para o sul, o sudeste e o centro-oeste do país, né? Olá, Márcio. A gente consegue observar que a doença está vindo para cá, a gente fala aqui de Curitiba, onde fica a sede da Gazeta do Povo, está vindo mais para essa região sul do país, analisando aí os próprios números do Ministério da Saúde, Isso é um consenso, inclusive, entre os técnicos do Ministério, de que a doença ela já estabilizou, eles chamam de platô, na região norte e nordeste. Platô é quando a doença ela para de subir, aquela curva, se a gente imaginar um gráfico, ela começa a estabilizar, assim, ela para a subir, ela começa a estabilizar. Não está descendo ainda, mas já tem uma certa estabilidade. Aqui no sul, sudeste e também centro-oeste, o caso é justamente o contrário. Pensando num gráfico de novo, a gente tinha um movimento de subida ali um pouco menos intenso e de repente começou a se acentuar. Essa subida ficou mais íngreme, digamos assim, mostrando uma análise bem visual da situação, E pelos números, a gente tem essa certeza de que a doença avançou para outras regiões. Por exemplo, se a gente pegar na região norte, a gente teve até um decréscimo ali de casos entre algumas semanas epidemiológicas. Semana epidemiológica é um cálculo do Ministério da Saúde que toma por base 7 dias para comparar 7 dias com 7 dias seguintes, Pegar uma semana inteira, porque daí você evita aqueles movimentos de pico, Às vezes num dia registrou mais, no outro registrou menos, você consegue ter uma média um pouco mais fidedigna da realidade. Então, se a gente pegar ali de 7 a 13 de junho, por exemplo, a gente teve um número X de casos no norte, e na semana seguinte, que era 14 a 20, a gente teve essa redução de 4%. Nesse mesmo período, só para a gente comparar, o aumento na região sudeste foi de 26%, na região centro-oeste foi de 98%, e na região sul subiu 76%. Isso se confirmou depois também, entre os dias 21 e 28 de junho, que é o mais recente, o dado mais recente que a gente teve, quando a região sul aumentou de novo, e aí já foi um aumento na ordem de 47%, mostrando que está sustentando essa subida. Centro-oeste também aumentou bastante, 9% óbitos e 36% o número total de casos. Da mesma forma, a região sudeste teve um aumento aí no número de mortes de 11% e também registrou aumento de casos, Portanto, a gente vê que nessas últimas 3 semanas que eu citei aqui rapidinho, só para a gente dar o panorama geral, foi um aumento bem substancial. A Secretaria da Saúde confirmou mais 573 pessoas infectadas e 14 mortes provocadas pela Covid-19. As vítimas já estavam internadas. São 5 mulheres e 9 homens com idades entre 33 e 90 anos. Eles eram de 9 cidades, entre elas Curitiba e Foz do Iguaçu. Pois é, o que mostra essa preocupação, Agora, uma coisa importante, Carlos, e que eu sei que ainda muito se discute, sobre isso, a questão da influência, o que já se sabe, e o que ainda não se sabe sobre a influência das questões climáticas aí nesse comportamento da pandemia. Claro, estamos falando, por exemplo, do sul do país, onde o inverno é mais rigoroso, O que já se sabe em relação a isso, hein? É complicado tirar alguma conclusão, por enquanto, sobre a influência do inverno na Covid-19, porque esse novo coronavírus, aí, o SARS-CoV-2, ainda
desconhecido entre os cientistas, né? A gente não sabe muito bem como ele se comporta, quais são as mutações, o clima propício para ele, até porque se a gente comparar com uma gripe comum, a gente não tem grandes surtos na região norte e nordeste. Obviamente aumenta em alguns períodos e tal, mas são regiões mais quentes e que com uma gripe comum não tem muita influência. Agora, com o novo coronavírus, parece que isso não se aplica muito. A gente teve um surto grande no Nordeste, no Norte, e aí os cientistas deram um passo atrás, ficaram pensando, será que realmente o frio tem essa influência ou não tem essa influência aí nas taxas de transmissão? O fato é que aqui na região sul e na região sudeste, principalmente nessas duas, esse período de inverno, aí, pegando junho, julho, agosto, setembro, são meses em que o aumento de doenças respiratórias é muito evidente. São os períodos aí que a gente até, todos os anos, muita gente se vacina contra a gripe, porque a gente sabe que é algo comum, gripe, resfriado, influenza, enfim, H1N1, e isso tudo a gente sabe que tem alguma relação com o frio. Com o novo coronavírus, a gente não sabe disso, mas, de qualquer forma, a gente precisa lembrar que são épocas que, como está frio, as pessoas costumam ficar mais em ambientes fechados, a imunidade baixa, porque você tem essa grande diferença de temperatura aí ao longo do dia e tudo mais. Então, esse tipo de situação, ambiente fechado e imunidade baixa, aí sim a gente pode falar que se torna aí um ambiente propício para a Covid-19. Então, nesse sentido, sim, há uma relação. Agora, se o vírus ele é mais ativo ou menos ativo durante o inverno, ainda é uma incógnita para os cientistas. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, representante do consórcio Brasil Central, ressaltou que a epidemia demorou um pouco mais para atingir os estados do centro, mas disse que os gestores já estão sentindo as consequências. Temos aí uma realidade muito dura. Falta medicamento, os preços explodiram e os gestores estão com medo de comprar para depois não ter que responder eternamente por ações de improbidade. Tem um detalhe também, Carlos, que você registra nessa matéria que assina na Gazeta do Povo. Esses estados mais para o sul, sudeste e centro-oeste não tiveram mais tempo para se preparar, isso dado que estavam acompanhando tudo o que estava acontecendo mais para o norte, para o nordeste do país? Tiveram. Na verdade, você tem... eu acho que você conseguiu se entender melhor a gravidade da doença, né? Afinal de contas, se a gente pensar que o coronavírus chegou aqui no Brasil no final de fevereiro, e em março ele se tornou mais... começou a avançar com alguma intensidade... e nós estamos aí agora em julho, né, no finalzinho de junho começou a chegar com mais força aqui para o sul, sudeste e centro-oeste, mas enfim, a gente teve esse tempo de março até junho para preparar o que dava para preparar. E o que é isso? Construir instalações hospitalares, você teve tempo de entender mais ou menos como funciona o fluxo da saúde para o atendimento desse tipo de paciente, comprar respiradores. A gente percebe que hoje o número de respiradores já não é uma preocupação tão grande, né? Por outro lado, novos problemas começaram a surgir. Ou seja, a gente resolveu aquilo que Norte e Nordeste não conseguiram resolver, que era problema de ventilador, né, respirador mecânico, e lá isso foi muito sério. Aqui a gente parece ter um número adequado para isso, a gente conseguiu construir até mais leitos de UTI, por exemplo. Só que, por outro lado, começou a faltar no mercado alguns medicamentos que são muito fundamentais no tratamento da doença. Por exemplo, sedativos, relaxantes musculares. As pessoas em estágios mais graves da doença, elas precisam ficar com um respirador mecânico ali 24 horas por dia durante vários dias, né? Mais de uma semana em alguns casos. Enfim, essas pessoas precisam ficar sedadas e tomam muito desse tipo de medicamento. E esse medicamento começou a faltar. A gente percebe que alguns estados estão em situações bem crítica, quase sem nada nos seus estoques, né? Normalmente os governos estaduais eles compram uma quantidade X, porque eles fazem o cálculo, o número de hospitais que tem, qual é mais ou menos o uso que eles vão ter durante um período. Aí compram esse número e vão distribuindo, e não costuma se ter muito problema com isso, porque a gente sabe mais ou menos a incidência das doenças ou a incidência do número de pessoas que precisarão dessa sedação. Com a Covid-19, tudo isso mudou. As pessoas já não sabem, já não conseguem programar mais quantos doentes vão receber,
qual o número exato de sedativo, de relaxante muscular que vai precisar aplicar nesses pacientes para que eles não tentem tirar o tubo quando estiverem entubados, né, ou que não sintam muita dor com o ventilador atravessando a garganta, enfim, para facilitar a respiração. Então, esses novos problemas, eles se tornaram muito evidentes agora e devem continuar assim por mais alguns dias. Por exemplo, ontem, falando num nível um pouco mais regional, falando aqui do Paraná, onde eu estou, conversei com membros aqui da Secretaria de Saúde do Estado e a gente vê que tem medicamento que tem estoque só para mais 7 dias. Ou seja, se não tiver uma nova compra desses medicamentos, o que você vai fazer? Vai tentar substituir com alguma outra coisa, mas o trabalho fica muito complicado, muito difícil. Como são vários medicamentos, não é um só, é um conjunto de medicamentos, aí a gente tem mais de 10 usados nesse tipo de tratamento. Quando começa a faltar 5, 6, 7 deles, significa que a gente está numa situação realmente muito crítica. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que representa o consórcio de integração Sul e Sudeste, chamou atenção para a reprogramação de planos de investimentos de infraestrutura e cortes de despesas que foram necessários e reclamou da ação do governo federal. Na área geral da ação do enfrentamento da pandemia, nós, governadores, ressentimos muito da ausência e da coordenação nacional do governo federal. Essa falta de coordenação nacional, a troca de ministros, a troca permanente de ministros, a politização do tema de medicamentos, né? A politização do próprio isolamento social, do distanciamento social, o enfrentamento provocado pelo presidente da República acabou dificultando um pouco o nosso trabalho. A questão da reclamação de alguns governadores, em especial aí o governador do Espírito Santo, né, o Renato Casagrande, sobre uma falta de coordenação nacional nesses esforços para o combate ao coronavírus. Isso foi dito pelo governador do Espírito Santo, tendo uma audiência que ele participou no Senado, né? E aí, o que dá para ser feito, então, para que, mesmo que tardiamente, né, dê para, de certa maneira, tentar recuperar esse tempo perdido por esses estados para organizar um melhor combate à pandemia, hein? Exatamente. Então, isso vai um pouquinho nessa questão que a gente está falando ali da preparação, né? Dos estados aqui mais para a região sul tiveram mais tempo para se preparar. Por outro lado, o que os governadores aqui, e essa é uma reclamação muito frequente, ela ficou evidente nessa fala do Renato Casagrande, ali na comissão mista do Senado, mas a gente vê sempre os governadores, e não só os governadores, mas os prefeitos também reclamando de uma falta de coordenação central, ou seja, de um papel mais efetivo do Ministério da Saúde. Por que isso é importante? Porque a gente tem que pensar que o Brasil, que nós não somos vários estados separados ou separados fisicamente, nada disso, tudo é muito integrado. Então, se você tem São Paulo e Minas Gerais muito próximo, não adianta São Paulo adotar medidas muito restritivas e Minas Gerais não, porque as pessoas vão continuar passando de São Paulo para Minas Gerais. A circulação não tá proibida. Então a doença vai continuar tendo essa migração. E quando você não tem um papel firme do Ministério da Saúde, estabelecendo normas para que todo o território nacional adote, isso acaba se perdendo. Ou seja, um governador de um estado determina alguma coisa, do outro determina uma coisa totalmente diferente, e a população fica um pouco, não sabe muito para onde correr. E além do mais, o presidente costumava, agora diminuiu um pouco, mas costumava aparecer em manifestações, sem máscara, passava uma mensagem muito errada. As pessoas imaginavam, se o presidente não está usando máscara, está numa manifestação, significa que talvez as coisas não sejam tão sérias assim. E aí toda a equipe econômica do governo falava que era meio contrária, muito resistente a isolamento social, a distanciamento social. E as pessoas fazem essa pressão, e fazem essa pressão no prefeito, fazem essa pressão no governador. Você não chega até o governo federal, é muito mais difícil você cobrar isso. Então os governadores reclamam dessa falta de coordenação e desse espírito mais de união, esse espírito de liderança mesmo que o governo federal teria que ter nessa questão. Se dá para mudar isso ainda, claro, é possível mudar, afinal de contas, se tem uma pandemia que parece, pelo menos não está dando sinais de que vai desacelerar num curto período de tempo,
Então, nesse momento, talvez seja um momento propício para que o governo comece a assumir esse papel de liderança e estabelecer algumas regras. Pelo menos a gente já vê alguma movimentação nesse sentido. Se elas vão se concretizar, aí já é uma questão que a gente precisa acompanhar. Mas o Ministério da Saúde já comprou mais testes, pelo menos anunciou um programa grande de testagem em massa, que é uma outra reclamação, né, de governadores e tal. Comprou 46, ou pelo menos se comprometeu a comprar 46 milhões de testes. Então já tem um indicativo de que está começando a entender que o papel tem que ser muito mais efetivo do que ficar jogando contra e ficar nessa disputa, nessa polarização aí que não é benéfica para ninguém, né, Márcio? Pois é, e que só traz mais preocupação. Tem essa questão também, é muito importante tocar nesse assunto, a gente está sem um ministro efetivo ainda, né? Pois é. Sem um ministro da Saúde. E se a gente comparar, a gente está sem esse papel, sem essa figura que faz a interlocução com os estados aí, mais ou menos há mais de um mês, né? Desde o dia 25 de maio, imagina, nós estamos agora no começo de julho. Só para comparar, não diminuindo a importância da Secretaria da Cultura, mas desde a saída aí da ex-secretária para a entrada do novo secretário, durou um mês. Ou seja, a Secretaria da Cultura foi mais rápida, repondo o papel-chave do que o Ministério da Saúde no meio de uma crise sanitária. Pois é. Carlos Coelho, obrigado mais uma vez por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Ponto final aqui nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Carlos Coelho, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Senado e também pela TV Educativa do estado do Paraná. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!